Pode vir. Quer daí mesmo? Sente melhor? Fica à vontade. Deus seja louvado. Amém. Me levanto na presença de Deus e dessa querida irmandade com muita gratidão ao coração, gratidão por estar vendo essa obra tão linda, por estar cheio de júbilo, de alegria, por ver essa mocidade cantando, louvando a Deus, e ver que a obra de Deus está mais viva e forte do que nunca. Um privilégio, um presente para mim. Irmão Marsola depois vai puxar minha orelha se eu falar alguma coisa errada e vai fazer as correções devidas. Meus irmãos, jamais imaginei ter o privilégio de me ser concedida a liberdade de testemunhar nessa obra de Deus. Quantas vezes estive aí, algumas lá em cima. Que privilégio contar a obra de Deus e o que Deus faz na vida da gente. E eu peço que vocês mantenham isso, continuem contando as obras. Conte quantas são e quanto Deus tem feito na vida de vocês. Quando nós contamos a obra de Deus, às vezes quem está precisado se alimenta e sai com esperança em função do testemunho de vocês. Eu agradeço a Deus a liberdade de estar aqui nesta noite diante dos anciãos da igreja, diante dessa querida e amada irmandade, para contar um pouco do que Deus fez na minha vida, através também da sua vida e da obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Deus me deu o privilégio de me casar com uma serva de Deus desta obra. Ela foi tudo de melhor que Deus podia ter preparado para a minha vida. Eu disse aos irmãos que ao vê-la e conhecê-la, eu sabia que ela era a esposa que Deus tinha preparado para mim. Depois de 6 meses de muita timidez, tomei coragem de pedir em namoro. E sabendo ela que eu era da igreja presbiteriana, a primeira coisa que ela disse antes de responder é: saiba você que se eu aceitar, tem uma condição. A condição é você entender que jamais eu vou abandonar a graça de servir a Deus na congregação. Só depois disso eu pude dar o primeiro beijo. E ela tem sido uma bênção na minha vida. Disse aos irmãos há pouco: se a força de Sansão vinha dos seus cabelos, a força na minha vida vem da presença da serva de Deus que Deus preparou para ser minha esposa. Daí é tamanho privilégio e responsabilidade. Dela vieram 2 lindos filhos que são a alegria da minha vida: a Daniela e o Luiz Antônio. A Daniela nasceu prematura, com 1,3 kg. Dali saiu direto para a UTI e ali permaneceu quase 30 dias.
saiu com 1,7 kg. Pouco mais de um mês depois, apareceram algumas manchas no seu corpo, chamadas petequias. O médico se assustou e pediu que nós fizéssemos exames de sangue na Daniela. Os resultados indicavam baixíssimos níveis de uma substância no seu sangue. Então, encaminhou para uma hematologista que recomendou que nós tirássemos o líquido da sua medula. E ela, com pouco mais de 2 quilos, retirou o líquido e algumas horas depois nós fomos chamados para conversar com os médicos, e a notícia que nos foi dada é que o pior não havia se confirmado, que seria uma possível leucemia, mas que ela teria uma doença para toda a sua vida, porque a sua medula não era capaz de produzir aquela substância tão importante, e ela ia durante toda a sua vida carregar aquela enfermidade. Nos encaminhou então de Londrina para São Paulo, aqui no Hospital das Clínicas. Viemos com muito aperto no coração, ela é muito pequenininha, não cabia, até a cadeirinha de nenê era grande para ela. E os médicos aqui no Hospital das Clínicas, a primeira coisa foi recolher o sangue para ver como estavam os níveis dessa substância. Algumas horas depois, os médicos nos chamam surpresos. Nós não conseguimos entender como ela tinha só 4.000 e ela não poderia produzir, que nós explicássemos como que agora ela estava com 60.000. Então os médicos nos mandam de volta para Londrina e dizem: façam um acompanhamento semanal para ver o que está acontecendo. E a cada semana os níveis iam subindo e subindo, e chegaram aos 200.000, e ela está hoje com 20 anos, com toda a saúde, e nos dando a alegria de estar aqui também, e tem sido uma bênção na nossa vida. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, no ano 2000 nós fomos morar em Londrina, no Paraná, e eu já era advogado da União por concurso público, saído de uma cidade muito pequena aqui no sul do estado de São Paulo, Miracatu. E ali em Londrina, eu, como presbiteriano, fui estudar teologia. E os presbiterianos têm uma característica: eles gostam de estudar a Bíblia e ler livros de teologia e escrever. E nós, pastores, no seminário, nós somos preparados a estudar para preparar os sermões, as palavras que serão ministradas na igreja. E algo que sempre me admirou é que na congregação os irmãos se levantam sem uma prévia preparação intelectual, mas tão somente através da preparação espiritual. E eu ficava e fico, sempre fiquei e fico e continuarei ficando admirado com essa obra. Mas acompanhando minha esposa ali em Londrina, na Vila Casone, quase todos os sábados, eu gostava, como muitos jovens, de me assentar lá na galeria, lá no fundo. E a
a igreja ali em Londrina é muito grande, não tão grande como aqui, mas também muito grande. E quem está aqui na frente vê as pessoas, mas não sabe quem está lá. Muito menos identifica alguém que não é daquela comum. E eu estava ali assistindo o culto e ouvindo a palavra, e o irmão que pregava uma palavra muito bonita, mas ao mesmo tempo que me intrigou bastante. Porque sem a preparação, ele começou a citar vários versículos da Bíblia. E ele citava o livro, o capítulo e o versículo e dizia o que estava lá. E ele fez isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ia do Novo ao Antigo Testamento. E eu comecei, ele se preparou. Porque como é que ele está falando tudo? Ou ele se preparou ou ele está errando. Porque ele não pode ter tudo isso na cabeça. Então, enquanto ele pregava, ele continuava fazendo as citações e dizendo o texto. Eu vou conferir se ele está acertando ou não. E ele continuava falando e eu ia. Acertou. Eu ia, ele acertou. Eu ia, ele acertou. Eu ia e ele acertou. Até que lá estava eu indo de novo. E ele, você que está aí querendo conferir se eu estou acertando ou estou errando. Pare agora, porque é com você que eu vou falar. Deus vai fazer uma obra na sua vida. E Ele vai te colocar num lugar tão alto que você nem imagina. E neste lugar, através da sua vida, leis nesse país e no mundo mudarão. Eu nem conhecia Brasília, meus irmãos. Eu fui conhecer Brasília só anos depois, no ano de 2005, e nem lá eu queria ir. Fui para ficar 60 dias. Esses 60 dias foram passando, me chamaram para ficar em definitivo, eu recusei por 3 vezes, até que na quarta, para não dizer um novo não, eu pedi mais 30 dias para pensar na expectativa de que desistisse. Mas me deram mais 30 dias. Então minha esposa e filhos foram conhecer a cidade e pedindo a Deus direção. Um dia, conversando com a minha esposa, eu disse: Janei, eu sei o que será toda a minha vida em Londrina. E talvez passe todos os meus dias me perguntando o que teria sido de mim se tivesse ido para Brasília. E Deus pegou um menino de uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes, que em 1996, já formado, ia fazer as suas audiências com o sapato furado. Deu a ele uma serva que é motivo de bênção para a sua vida. Deu a ele saúde, deu a ele uma família, deu a ele a esperança de ver aquela obra. E até eu ser aprovado no Senado Federal, eu nunca tinha contado isso à minha esposa. Eu só contei essa palavra.
que eu tinha ouvido lá na Vila Cazu, depois de Deus confirmar a promessa que Ele havia feito através de um servo de Deus na congregação cristã no Brasil. Meus irmãos e minhas irmãs, me permitam chamá-los assim. Assim como Deus olhou para mim nesta obra, acredite na palavra de Deus transmitida dos púlpitos desta obra. É palavra viva, é palavra que edifica, é palavra que alimenta, é palavra que sustenta. Quantas vezes Deus falou comigo aqui nessa casa, e eu tenho certeza que Deus vai falar com muitos de vocês. Se alimente da palavra, acredite na palavra e acredite no que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Não despreze os pequenos começos. Sirva a Deus, se humilhe diante de Deus. Não busque a glória, os cargos, as posições, dentro da obra de Deus ou fora da obra de Deus. Põe o seu coração somente em servir a Deus, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão Marsola, Deus continua buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você quer grandes coisas? Busque as pequenas. Você quer estar de pé diante dos homens? Se ajoelhe diante de Deus. A razão de você e eu vivermos é glorificar a Deus. Você é jovem, tem todos os sonhos e todas as dúvidas. Coloque os seus sonhos e as suas dúvidas diante do altar de Deus e deixe Ele agir através da sua vida. Faça a sua parte. Estude, trabalhe, seja honesto, mas acima de tudo, se humilhe diante de Deus. E entenda que vocês jovens serão amanhã os que estarão sentados aqui à frente, levando essa obra até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Honre os mais velhos, honre os seus pais, as suas mães, porque são esses que Deus usa. Seja humilde. Ao mesmo tempo, eu tenho um pedido a fazer, é que vocês jamais duvidem do poder de Deus na vida de vocês, e que vocês orem e trabalhem para o crescimento dessa obra, que assim como abençoou e tem abençoado a minha vida, continuará abençoando a vida de muitos. Um outro humilde pedido: orem a Deus por mim, para que Deus me sustente, a mim e a minha família, porque eu preciso da oração e da comunhão com essa querida irmandade.
Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja eternamente louvado.